Bom dia. A gente estava estudando as halachot sobre respeito aos mestres. E eu mencionei bem de passagem que existem vários níveis de mestres. O nível mais alto é aquele que você aprendeu dele a maioria do teu conhecimento de Torá. Eu expliquei que isso hoje em dia é raro de acontecer, porque nós temos livros e a informação está toda no livro. Diferente de antigamente, que a informação escrita era apenas a Torá escrita e todo o resto você dependia do teu mestre. Então, para esse mestre, você tinha que dar um respeito no nível mais alto possível. Já comentei outras vezes nas halachot que a gente falou sobre o cuidado com os livros sagrados, que hoje em dia muitos dizem que esse respeito que a gente tinha com o mestre, ele foi transferido para os livros. Que já que, o que hoje é um rabino? Rabino é hoje um rabino que ele estudou a Guemará, que está escrito, estudou vários livros de halachá, que está escrito. Então, não é que ele tem uma informação exclusiva que você não tem acesso, você depende dele. Então, nada mais é alguém que estudou mais o quê? O livro. Então, os livros, a gente sempre tem que voltar para os livros, quer dizer que os livros hoje têm esse papel, que todo o teu conhecimento vai vir de onde? Vai vir dos livros. Ou de algum vídeo do YouTube, ou Shiur, mas também acaba voltando para o livro. Então, o cuidado que a gente tem que ter com os livros, em geral, livros de Torá, não deixar cair no chão, saber qual pode colocar em cima de qual, se você vai descartar, saber como descartar e mandar enterrar e assim por diante, mas mais ainda um carinho pelo livro. Esse respeito é mais uma questão, você não vai se levantar para o livro, não tem coisas que é só para um ser humano que você vai fazer, mas para a gente ter esse carinho, esse cuidado a mais ainda pelos livros, sabendo que hoje a nossa Torá, ela está aqui. Fala. Os PDFs. O que tem? É uma coisa curiosa. Quando a gente fala sobre pagar o nome de Hashem, então dentro disso entra a questão o que você faz com revistas que tem coisa de Torá, e tem várias leis em relação a isso. E a pergunta que surgiu, quando surgiu a tecnologia moderna, de você ter algo digitalizado, a pergunta é, será que eu posso, tem lá, Baruch Atah Hashem, Yud, Kei, Vav, Kei, o nome de Hashem, textualmente. Se eu desligar a tela, o que eu fiz? Paguei o nome de Hashem. É uma coisa a se pensar. Sim. Eu digo, não é só desligar a tela. Na hora que eu faço assim, para subir um pouquinho, o que eu fiz? Eu apaguei daqui e acendi aqui. Claro. Né? Se eu mexi ela. Mas, então, foi uma questão levantada e tem um consenso, acho que absoluto, de que isso não é considerado uma escrita, então não tem problema nenhum, só não vai entrar no banheiro com isso ligado, nesse aplicativo, PDF, etc. Então, não é o mesmo nível de Kedushá, não tem esse mesmo nível, longe disso, mas você está usando aquilo para poder estudar, então tem um valor total. Eu confesso que a maioria dos meus estudos é pela tela. Porque tem um site Sefari, não sei se você conhece, mas você clica em cima do Passuco, por exemplo, e já te traz 45, 50, às vezes 100 explicações diferentes. Em vez de eu ter que achar os livros que eu nem tenho, não sei ter, né? Então é instantâneo, você acha lá para poder estudar e avançar no estudo, não tem problema nenhum. Você estuda no tablet ou no telefone? No computador e não tenho tablet, no computador e no telefone. Eu não sei se é verdade isso, mas anos atrás, lá no Beto Rabado, falavam um churro do Rebbe teria dito. A internet Sim, não. Muito genérico, isso hoje não se tem dúvida de que você tem que usar, na época era satélite, 80, 90. Então hoje estamos um pouco além do satélite. Nasceu 90. Sim. Bom, então, mas o primeiro site judaico foi o Chabad.org, e ainda continua sendo, se não o mais acessado, ou quase mais acessado. Então a gente tem que usar a tecnologia. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Mas, apesar dessa facilidade, o ideal é pegar um livro. A santidade de um livro, você ter o papel na tua mão, é outra coisa? Não, tá ligado. Gravamos tudo. Vai para todo mundo os teus comentários. Se quiser, eu tiro depois. Então, é diferente. Eu falo o que eu estou fazendo, se era o melhor. Se eu tivesse sentado na Estivá com todos os livros, eu provavelmente estaria pegando os livros. Também na Estivá não iam permitir o uso de celulares, etc. Apesar de que tem Estivot que tem hoje não é um aplicativo. Você compra um drive
Você compra um drive que ele chama o Tzara Chokhmah, o Tesouro de Sabedoria, que lá tem acho que mais de 40 mil livros. Então, você tem isso nas yeshivot, lá como se fosse uma consulta, em vez de ter uma biblioteca, às vezes você não tem esse acesso a esses livros. Fala. Como é que é o cartão? Mas el ser humano tiene un límite de poder aprender. Un rabino tiene un límite, también tiene que tener siempre un libro para Claro, poderse apoyar claro. y pues no va a lembrar de tudo. Claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente está falando sobre respeito ao mestre, alguém que tem essa função de ensinar, a pessoa que sabe mais do que você, a pessoa que tem esse conhecimento, ele é comparado com um Arona Kodesh, como um armário que ele guarda dentro dele a Torá. Não somente ele tem toda a Torá, mas ele tem bastante Torá. E olha, uma coisa curiosa que inclusive nossos sábios trazem, de que quando você decora algumas palavras de Torá, é muito importante. Então, a Torá escrita não se deve decorar, mas falar Mishnayot, por exemplo, é muito importante você decorar. Número um, para quando você sair na rua, você está pensando em alguma coisa de Torá, falando Torá, isso é essencial, preencher nosso dia, preencher nosso tempo, você vai estar focado. E número dois, mesmo quando você não está pensando, está registrado no teu cérebro aquelas palavras. E mesmo que você não esteja pensando, você está num patamar diferente, que agora você tem acumulado no teu drive, aqui na cabeça, palavras de Torá, mesmo quando você não está pensando. Tanto é que quando você acessar a tua memória, você vai, opa, é assim, é assado. E mesmo aquilo que você eventualmente já esqueceu, também está lá. Só que, às vezes, demora um pouco mais para você conseguir se relembrar e assim por diante. Então, nós temos essa vantagem que a Torá fica com a gente, ela penetra, e quando você é uma pessoa estudiosa da Torá, você tem que dar o respeito não tanto por ela, mas pela Torá que ela sabe. Se fosse por ela, a pessoa não sabe toda a Torá, que nem você falou, todos nós somos limitados. Mas Hashem, que é o infinito, ele falou, mesmo assim você tem que respeitar esse ser humano de carne e osso, que ele é passível de erro, ele é passível de... Né? Mesmo assim, você tem que respeitar ele, pela Torá que ele sabe. Y en Argentina falamos, no sé si aquí también, el libro se llama Mataburros. El libro. Boa. Ah, tá boa. Ah, boa. Não. No, Ok, fala. Não sei quem foi que Acho que isso é uma coisa que se aplica à Argentina só. Não, então sobre os livros, que eu já só vi um que tem livro, mas muito lá. também não é tão fácil, às Só vezes, pode né? ser. Abrir o livro, entender e Não, interpretar. claro, claro. O que eu tô, mas é claro que abrir o livro e entender o livro, memorizar, se aprofundar, qualquer livro de Torá, claro que é uma arte. Mas essa arte é muito mais acessível do que você depender de um professor. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo o que é mais fácil, o que é mais difícil, ou tirando o mérito de ter os livros. Mas o ponto é, hoje eu não preciso ter um professor que me passa a informação. Claro que é bom ter um professor que vai me direcionar, tem que ter um professor para direcionar, mas o estudo próprio, uma vez que ele foi escrito, então já é um acesso completamente diferente. Não estou falando, tirando o mérito de hoje que temos livros. Bom, ótimo, você abre o livro, mata os burros, tá, já está maravilhoso. Hã? É. Mas é uma tentativa, pelo menos ele está... Vai. Ok. Existe uma lei que a pessoa deve, a linguagem é lehakbil pnei rabo, a linguagem é receber, mas o que seria, na verdade, encontrar a face do seu mestre, pelo menos 3 vezes ao ano. Se você tem esse mestre, então, hoje alguns dizem que não estamos nessa categoria, que um exemplo, não temos esse mestre como era antigamente. Vamos começar no modelo antigo. Eu tenho alguém, eu sei a Torá, está escrita, e esse é o meu professor que me ensinou todo o resto. Então eu tenho uma obrigação, eu tinha uma obrigação antigamente, de 3 vezes por ano, pelo menos, ir e ver. Porque existe uma frase que diz, os seus olhos devem ver o seu professor. Você ver aquela pessoa, e ao vivo, estamos falando, ao vivo não, ao vivo no Instagram, ao vivo, aquilo te causa um impacto, porque a pessoa que estudou a Torá, interiorizou a Torá, pratica a Torá, reflete nas suas ações, reflete na face da pessoa. A face da pessoa, panim em hebraico, significa o interior. Então a pessoa reflete na sua face. Então é importante você ir até lá e ver. É um ser humano de carne e osso. Mas esse carne e osso tem um pouco menos de carne, um pouco menos de osso. Ele é uma pessoa um pouco mais refinada. Isso é importante na prática judaica da gente ter esse encontro. Então, se encontrar um tzadik, se encontrar um grande rabino, é um mérito muito grande. Isso tende a te impactar positivamente e você deve buscar esse encontro 3 vezes ao ano.
Hoje em dia, então, existe uma discussão, será que a gente tem esse nível de obrigatoriedade? Alguns dizem que não, mas muitos dizem que ainda tem. Então, você tem que encontrar teu rabino, eu diria que todo dia na sinagoga, mas pelo menos nas festas, você tem a obrigação de encontrar o teu rabino. Agora, frequentar a sinagoga é todo dia, isso não tem nada a ver com encontrar o teu rabino, certo? Frequentar, estudar a Torá, as obrigações aqui, especificamente, você tem a obrigação, então você já mora num outro país, já está em outro lugar, você tem que se preocupar que você vai, pelo menos de vez em quando, ir lá e se encontrar com ele fisicamente. Claro que você pode falar no telefone, ver pelo vídeo, se orientar, perguntar, que isso também é uma prática muito importante, mas de ter esse contato. Você falou de ver 3 vezes, depois você falou das festas. Pesach, Shavuot e Sukkot. 3 vezes. Os 3 regalim. Na época era mais fácil, porque já estava todo mundo no Beit HaMikdash, então todo mundo se encontrava lá. E entre os Hassidim, em especial, aqueles que têm o Rebbe, o Tzadik, como modelo, e têm esse contato profundo com o Rebbe, então eles fazem questão de, pelo menos, se fala no meio hassídico, pelo menos, onde eu convivo, de tentar uma vez por ano, pelo menos, você estar fisicamente ao lado do seu mestre. Então, são alachot, inclusive, de você estar lá e encontrar a pessoa, o rabino, fisicamente, é uma obrigação nossa, e isso vai te incentivar, vai te engrandecer como pessoa, como Yehudi, assim por diante. Mas cada um encontra seu mestre. Você pode escolher quem é teu mestre, claro, você deve escolher. Eu já escolhi. Ótimo. Maradona. Não, justamente ele não. Só não pode ser rabino por conveniência. A gente já falou outras vezes. Quando o rabino não fala o que você quer ouvir, deixa eu procurar outro. Então, você pode escolher outro, você pode mudar, mas não porque você não quer escutar o que... Eu não mudo. Inclusive, tem uma alahá, também já falei a respeito. Se você vai para um rabino, ele te fala, a lei é tal, a lei é X. Aí você não gostou muito, aí você vai procurar outro rabino. Acontece isso muito na minha casa. Posso fazer isso? Aí eu falo, sim. Aí depois eu descubro que minha esposa falou que não. Né? Então ele foi lá, perguntou, viu que não, tentou comigo. Então hoje eu já fiquei esperto, fala com ela. Não, ela falou para falar com você. Bom, então tá bom, aí a gente decide. Então, você chega num segundo rabino, isso é uma lei, porque uma vez que ele expressou a lei, falou, olha, o teu caso, a lei é X, você tem que seguir. Você pode recorrer a um outro rabino que você pode achar que seja melhor, maior, mais sábio, etc. Mas você é obrigado a dizer para ele, olha, eu fui no rabino tal e ele me falou que eu devo fazer X. A pergunta é a seguinte, aí você fala, e se ele tem gabaritado para fazer uma lei, sobrepor a lei do outro rabino, então você pode seguir ele. Mas não como uma prática do dia a dia, de você querer procurar aquele que te convém. Toda a ideia de ter um rabino, escolher um rabino, é aquele que vai falar aquilo que você, do livro, você não soube interpretar. Você interpretou de uma maneira subjetiva que não era aquilo que você precisava ouvir. E o rabino, imparcial, ele é aquele que vai te orientar e vai te mostrar, ó, é aqui que você precisa focar, é aqui que você precisa melhorar, assim por diante. Dúvidas? Ok. Então vamos falar agora um tema muito, a gente falou ontem de passagem, no último show de passagem, que é respeito ao ancião. O que quer dizer ancião? E o que quer dizer esse respeito? Então a gente falou que o passo que a Torá diz é ve'adarta pnei zaken, você deve honrar a face de um ancião. Mas a tradução desse passo, ancião se refere a um estudioso. Não é a idade biológica dele, e sim o conhecimento, o estudo dele. Isso quer dizer o zaken da Torá. Porém, como extensão desse passuk, e como o passuk fala claramente, o respeito ao ancião, então nós também temos que dar respeito ao ancião. Pelo mero fato, o idoso, obrigado, pelo mero fato que ele é idoso. Se Hashem, Baruch Hashem, deu para ele essa longevidade, mérito ele tem, independente de quem seja. Assim como a gente fala que existe um sábio que não é judeu, mas ele é um sábio, ele tem uma sabedoria, tem uma brachá para fazer. Quando você vê um rei, mesmo que ele não é judeu, também tem uma brachá para fazer. Hashem deu para ele uma posição, deu para ele uma grandeza, que você deve louvá-lo, louvar Hashem por isso. Então Hashem fala também para a gente louvar o ancião. E não está muito claro o que significa o ancião. Qual que é a idade da aposentadoria? Com que idade aqui em São Paulo, no Brasil, você tem direito a os direitos de um idoso? Qual é a palavra em hebraico? Zaken. Zaken é velho. É velho. É só essa palavra.
Não sei se tem alguma outra, precisaria pensar. Só quem souber pode falar. Zaken. Hã? Então, ninguém respondeu. Quanto precisa ter aqui no Brasil? 60 plus. 60 plus, certo? 60 e um dia já vai lá fazer teu cartão de idoso para não pagar a condução, certo? Entre outras. Só que uma coisa interessante é que Baruch Hashem, hoje a longevidade é muito diferente de antigamente, então você tem muito mais anciãos. Antigamente, se olhar um cara de 60 anos, poxa, Baruch Hashem, é uma exceção. Hoje, Baruch Hashem, que assim seja, uma pessoa de 60, de 80, de 90, que até 120, Bezrat Hashem, mas a lei é essa, uma pessoa que é acima de... Então, isso não é uma unanimidade, alguns dizem que é 70, outros dizem que é 60, mas uma pessoa dessa idade, você tem que respeitar qualquer pessoa, mas ele merece um destaque especial no respeito que você dá para aquela pessoa. E aquilo que eu falei várias vezes, que várias das alahot que a gente está estudando é o bom senso. É o bom senso, você está no ônibus, está no metrô, chega uma pessoa de mais idade, você vai se levantar e dar o seu lugar. A vantagem aqui que a gente está tendo é, número 1, é uma lei de Hashem. Número 2, você faz um grande Kiddush Hashem, você está fazendo você se levanta e fala, poxa, ele me deu o lugar dele, você está mostrando como um Yehudi deve se comportar, então você está propagando o nome de Hashem, e quando você está fazendo isso, você está, não é apenas pelo teu bom senso, mas está se conectando a Hashem, é uma mitzvah, uma extensão de uma mitzvah. Então, tudo aquilo, várias coisas que a gente falou aqui, falar bom dia todo dia, mitzvah, a gente falou sim, responder para a pessoa, quando falar, assim por diante. Então, todas essas coisas que Baruch Hashem, uma sociedade civilizada, para nós é óbvio, nem para todos, mas para muitos, pelo menos, você se levantar e dar o lugar para o idoso, servir ele, alguma coisa assim, ajudar, sempre o exemplo de qualquer livrinho de criança, né? A velhinha precisa atravessar a rua, você vai lá, dá a mão para ela, o cego, etc. Deus os livre. Então, a gente tem que ter uma forma destacada, diferente, para respeitar uma pessoa de idade. E não necessariamente precisa ser o velhinho que não consegue andar, que não consegue enxergar. A pessoa que atingiu certa idade, ele está tendo uma brachá especial de Hashem, e ele merece respeito por isso. E tem uma idade? Então, tem uma discussão se é 60 ou 70. Também na Torá. Então, aqui como é uma extensão de uma mitzvah, então já não está na Torá escrita explicitamente. São discussões dos sábios, em cima de sábios, em relação a essa idade, qual que é exatamente. Eu só quero saber se é nós Se ou você, Marcelo. se você se enquadra ou não. As alahot a gente estuda para nós mesmos. Porque é muito fácil quando a gente chega em casa para a esposa, o rabino falou que você tem que fazer, todo mundo sabe chegar, aprender as alahot dos outros. Então, o que você está aprendendo aqui não é para você exigir dos outros, eu já tenho 60 anos, o rabino falou, não, é para você, quando vê uma pessoa de 60 anos ou 70 anos, a gente dá para ela o respeito. Conforme isso, eu cheguei numa conclusão, eu vou confirmar depois, mas se você mesmo é um ancião, encontra outro ancião, você tem que dar respeito? Se você é um sábio da Torá e vê um outro sábio da Torá, tem que dar respeito? Você está dando respeito pelo conhecimento da Torá que ele tem. A Torá é Deus. Deus você vai dar respeito independente. Existem hierarquias, um rei com Cohen Gadol, com etc. Existe uma hierarquia, mas mesmo assim, um respeito deve se dar. Então, um ancião para outro ancião também deve dar. Por quê? Porque Deus deu para você, não é apenas uma questão do respeito. Eu sou menor que você, portanto, eu preciso te dar respeito. Não, Hashem te deu longevidade, quer dizer que você também tem, independente se eu tenho. Você merece o seu respeito, independente do meu. Então, isso é curioso também. E quando um ancião na sua frente está falando a coisa mais absurda do mundo? O que acontece da pessoa falar coisa mais absurda, normalmente não precisa ser ancião para isso. Não, eu estou falando como você respeita um ancião para dizer que o que ele fala está errado. Então, existe o respeito básico do bom senso de qualquer pessoa, de você saber ouvir, de você deixar a pessoa falar, de não tornar aquilo numa discussão onde não vai levar a nada. Mas se é o que você está dizendo, às vezes a pessoa realmente já perdeu a lógica. A pessoa já chegou numa certa idade que ele já não fala com lógica, não tem mais sentido o que ele fala. Não sei se é isso. Não. Ele fala com lógica, só que... lógica, só que do teu ponto de vista é um absurdo. Então, a velhice ela tem vantagens e desvantagens. Uma delas é que o cérebro ele é muito mais plástico quando a gente é jovem. Conforme vai ficando velho, você pode me explicar isso melhor, você que é médico, ele vai se tornando menos plástico e mais atrofiado. Então, o velho, para ele mudar de opinião, para ele aceitar uma segunda opinião, é muito mais difícil, certo? Por outro lado, ele tem experiências, ele já sabe por onde não ir. Coisas que aconteceu na vida dele, que ele sabe, e o jovem ainda vai explorar e não vai escutar o velho, porque, não, eu sei melhor,
até ele ficar velho e ver papai tinha razão, né? Aquela história. Então, seja mais específico na tua pergunta. Você pode discordar abertamente de um Entendi, idoso. entendi, tá, entendi. Se você pode discordar Como pelo você- fato dele ser idoso, então, É. quando a gente falou de um sábio de Torá, a Torá também você deve debater com respeito, com da maneira adequada, mas a Torá você tem que debater a Torá. A Torá não é, eu não tenho a verdade comigo absoluta. Se eu acho que eu sou o dono, ser humano, dono da verdade da Torá, e aquilo que eu falo é absoluto, você está completamente fora da Torá. Porque sabe na Torá que ele está pronto para ouvir, que ele está pronto para escutar. E sempre pronto para. Então, tem coisas na Torá, preto no branco, é indiscutível. Mas interpretações da Torá, daqueles mesmos sábios que conhecem, dá para interpretar de formas diferentes. Então, um tem que estar sempre pronto para escutar o outro. Então, é um debate. Mas eu acredito que esteja falando você, talvez, puramente de política, de futebol, ou ideias. Claro. Então, aí é só uma questão de opinião, ponto de vista, e não são discussões que realmente que valem a pena, honestamente. Hoje em dia, separar e discutir política, o cara querer do partido contrário do teu, não vai levar a nada. Nós nascemos dizendo que somos cientistas, mas na verdade somos advogados. Cientista é aquele que está procurando a verdade. Advogado é aquele que já comprou a causa, agora ele precisa achar todas as justificativas para aquilo que ele já acredita. Normalmente as discussões são essas. Eu já acredito e não vou mudar no que eu acredito. E eu acho que eu vou conseguir mudar a opinião do outro. Vocês não estão discutindo intelectualidade e coisas objetivas. É raro você ter uma pessoa que realmente está aberta para ouvir o outro lado. E hoje, cada vez mais, com as redes sociais, que o algoritmo ele faz repetir aquilo que você já assistiu uma vez. Então, se você assistiu uma coisa do teu partido, o próximo vídeo vai ser do mesmo, e do mesmo, e do mesmo. Você nunca vai escutar o outro lado, e você sempre vai escutar críticas contra o outro, vai escutar argumentos a favor do teu, e você perde completamente a habilidade humana de poder dialogar, poder aprender assim por diante. Então, acho que não foge um pouquinho da questão do ancião ou não ancião, é mais uma questão da gente saber aonde a gente investe nosso tempo, nossa energia de tentar fazer outro mudar de opinião, ao invés de você vamos trazer luz. Conheço uma pessoa que ele falou, tinha muita briga com meu irmão, até que a gente chegou numa conclusão. A gente não discute nada que seja futebol, política ou religião. Estamos numa relação ótima há muitos anos. Como está o tempo, está frio, está calor, me conta uma coisa do teu passado, tá bom. Mas nós, como Yodim, é mais do que isso. Você evitar discussões e você trazer luz. Então, trazer ideias, pensamentos. Então, muitas vezes a pessoa lê alguma coisa. Eu vou trazer, quando eu tiver reunião familiar, vou falar, porque esse vídeo vai convencer. Não tem como alguém assistir esse vídeo e não concordar. É impossível. Né? Você vai lá e mostra, mas a pessoa já está bloqueada, ele não quer ouvir. Então, não busca aquilo que vai trazer polêmica. Busca que você tem em comum e que você vai poder trazer luz. Talvez, indiretamente, ele vai chegar em certas conclusões que condizam com a sua, condigam com a sua, certo? Vai procurar. Com que condigam. Eu quero que condigam. Vamos. Com a sua. Que condizem. Tá vendo? A gente já podemos fazer aqui uma discussão, certo? Então, trazer luz. Isso é muito importante e muito raro hoje em dia. Na minha posição de rabino, é muito claro, porque quando alguém olha para mim, ele já sabe, teoricamente, quais são as minhas posições. Pelo menos grande parte das minhas opções de vida, só com um chapéu, uma kippah, você já diz muito. Então, muita gente já cria uma barreira. Peraí, ele escolheu ser A, eu não sou A e está acabado. E o que a gente precisa fazer é superar essas barreiras e mostrar que todo ser humano tem sentimentos, todo ser humano chora, todos nós temos problemas e todos nós estamos buscando a mesma coisa. Reconhecimento, amor, validação, e um contato mais profundo com o nosso eu, que é a nossa Neshama. Então a gente precisa trazer conceitos, tentar encontrar coisas que elas possam ser um meio parve, neutro, entre as partes, que você vai poder trazer conceitos bons, luz, em vez de lidar com a escuridão. Rabino, sobre debate de Torá, o Talmud é um debate. O Talmud é um puro debate, tudo que vem depois do Talmud também é debate. O que vem antes do Talmud, a Mishnah, também é debate. Ou seja, tirando a Torá escrita, tudo é debate. Tudo é um debate. É um debate constante e contínuo. Continua até os dias de hoje. Por isso que Hashem deu para a gente a Torá, significa nós temos esse presente de poder argumentar
sempre falo, seguindo a matemática absoluta da Torá, não é eu acho, eu quero, estou seguindo dentro da fórmula que existe, muito precisa da Torá, eu posso debater, posso discutir. Va a tener un filme argentino feito pela comunidade por un director. Qual, de matar burros, não? No, que se va a llamar, se llama Masseltoff. Mas não estou. Tiene toda esa temática. Bom? Van a Fala. estrear de aquí a poco. Bom, é uma dúvida. É porque, por exemplo, assim, querer estar certo é diferente de querer resolver um assunto. É. No caso das malocas do Guimarães, são todas listas de chamada. Sim. Então, se você vai fazer algo, por mais que seja, se vai ser listinha de chamada, se estivesse na cabeça, é muito difícil você desrespeitar alguém. Agora, quando você quer... Então, eu vou traduzir o que você disse e vou explicar e concluir o choro por aí. O que está dizendo é, existe uma diferença eu discutir para provar meu ponto e meu ego, ou discutir ideias para realmente descobrir qual é a verdade. Os sábios da Guimará, eles tinham um nível de discussão onde eles realmente tinham anulação total perante a verdade. E a verdade, a gente tem que estar pronto para eu mudar de ideia, mesmo depois de muitos anos. Tem várias histórias, já dei shurim a respeito de rabinos que, depois de muitos anos ensinando uma, supostamente, teoria da Torá, ele viu que não deu certo. Ele estava pronto para abrir mão de tudo aquilo que ele ensinou durante toda a vida, dizendo, desculpa, eu ensinei errado, até que veio o aluno dele e ajudou ele, falando, não, tá certo. Mas, ou seja, a pessoa tem uma anulação completa perante a verdade, perante o tema, e não querendo provar o seu ponto de vista. E o que é quase impossível, se não impossível para o ser humano, ser absolutamente imparcial. Então, é muito importante quando você vai julgar uma situação e dar uma decisão alárrica, seja de um tema que você é completamente imparcial. Porque, caso contrário, você vai puxar, tem o risco de você receber o suborno, que o suborno é o nosso próprio ego, e fazer a legislação conforme a tua conveniência. Então, se eu estou discutindo uma ideia de um caso que não tem nada a ver comigo, a pessoa não tem nada a ver comigo, a situação não tem nada a ver comigo, eu sou a pessoa adequada para legislar. Só para concluir, o Kohen Gadol, sumo sacerdote, que era a posição máxima no templo, posição quase que máxima dentro das hierarquias no povo judeu, ele não podia participar do tribunal. Ele não podia ser, por mais que ele tinha todas as qualidades para isso, ele não poderia participar. Por quê? Uma das decisões que o tribunal fazia era decidir se vai ter um mês a mais no ano ou não vai ter um mês a mais no ano. Hoje isso já é um ciclo fixo, mas antigamente eles decidiam, baseado em vários critérios. Ele não podia votar nisso. Por quê? Sabe por quê? Porque você vai estender, vai colocar mais um Adar. O que vai acontecer? O mês de Tishrei, Yom Kippur, vai cair um mês para frente ou um mês para trás, como acontece em setembro, outubro, certo? O que acontece? Ele ia na mikve várias vezes em Jerusalém, que é frio, nessa época. Se cair em outubro, vai estar mais fria a água. Se cair em setembro, a água vai estar um pouquinho mais quente. E essa diferença de 3 graus, 2 graus na temperatura, já era o suficiente para que o sumo sacerdote, a pessoa mais elevada, sem perceber, estivesse corrompida para votar a favor de colocar um mês a menos, não colocar um mês a mais, para ele ter 1 grau a mais, e ele vai 5 vezes na mikve, no Yom Kippur, então ele quer sofrer um pouquinho menos. Como é o ser humano? Então imagina nós, quanta parcialidade a gente tem nas situações. Então, voltando ao assunto de discutir, a gente tem que tentar ter o máximo de imparcialidade quando a gente discute de ideias e estar sempre atento que quando eu estou dando minha opinião, não é eu estou querendo provar o meu ponto, estou querendo descobrir a verdade. Quando a gente fala de verdade, não existe verdade absoluta em qualquer tema a não ser a Torá. Não existe a verdade absoluta de qual time é melhor, de qual partido é melhor. Tem um menos pior. E aí você pode discutir. Mas todo partido, todo pensamento tem algo positivo dentro dele e muitas coisas negativas dentro dele. Você tem que estar aberto, se você quer descobrir a verdade, então você vai descobrir que a própria democracia é um furo. Talvez é o melhor do que temos. E assim por diante. O que existe de absoluto é a Torá. Porque a verdade absoluta é um tema, a ciência absoluta de Hashem. E nela, vale a pena sim você discutir, que cada dia você vai se aproximando mais dessa verdade absoluta. E o mero estudo e tentar descobrir, chegar na verdade, também já é estudo, porque Hashem proporcionou isso para a gente, e isso que a gente deve fazer, que é isso que a gente deve respirar, esse é o oxigênio do Yehudi, estudar a Torá dia e noite. Mas tem também, peraí, você tem a interpretação